Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre, na minha e na sua vida. Diga graças a Deus. A Ele, para Ele, seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. A Ele seja dado todo o amém. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema para esta vida é isso aí. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade que Ele está me dando, esse privilégio de expressar para você as minhas convicções. Eu vou pregar para você o que hoje eu creio. As minhas convicções baseadas na Bíblia. Louvado seja Deus. E o título é isso aí. Não haverá nenhum arrebatamento antes da grande tribulação. Isto mesmo que você ouviu. Há dois grupos de crença, há dois grupos de pessoas aonde a maioria das congregações ensina que nós cristãos não vamos, de maneira alguma, de jeito nenhum, passar pela grande tribulação, certo? Eu acho isso um perigo. Eu acho isso um grande perigo. Porque tem muito crente se acomodando, achando que não vai passar pela grande tribulação, então, e que Jesus vai arrebatar ele antes da grande tribulação e os desviados vão ficar para a grande tribulação, né? E vão aceitar Jesus pela dor. É isso que é ensinado nas igrejas, que eu não quero citar nome, mas você sabe muito bem essas igrejas famosas aí, né? E os desviados que ficaram no arrebatamento vai ter a segunda chance. Vão ter a segunda chance, mas vão aceitar Jesus pela dor, pelo sangue derramado. Isso é um perigo, gente. Se vai ter a segunda chance, então eu vou ser sério. Se eu crescer que realmente ia ter segunda chance, então seria bem melhor de fazer a vontade da carne, pintar e bordar, né, se divertir, ir para as baladas, fazer todo o desejo da carne, né, e aceitar Jesus pela dor mesmo, né, ia ter segunda chance. Bem, eu estou expressando o meu pensamento, eu não tenho nada aqui a esconder, eu tenho coragem de falar para você o que realmente eu estou pensando, né. Então há um grupo de gente que crê que vai ter a segunda chance para os que não foram arrebatados, porque vão aceitar Jesus pela dor, né? E a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Isto é um perigo, porque quando vir a marca da besta, isso é um perigo. Porque quando vir o anticristo, isto é um perigo. Porque quando vir, né, as setas do anticristo, muitos cristãos vão aceitar porque acham que não é a grande tribulação, né? Vão aceitar facilmente a marca da besta porque vão acreditar que não é a marca da besta, porque a marca da besta só será depois do arrebatamento. Então está aí um dos perigos, certo? E há aquele grupo de crente, aquele grupo de religioso, de congregação, que ensina que nós iremos, sim senhor, sim senhora, passar pela grande tribulação. Eu mesmo, Josias Dias, fui criado no berço evangélico, na Igreja Evangélica Cristã. A Igreja Evangélica Cristã não é a Igreja Cristã do Brasil, a do Véu. O nome é parecido, mas a Igreja Evangélica Cristã do saudoso pastor Bolé Cristão Dias. Lá se ensinava que a gente vamos passar pela grande tribulação. Quando eu saí da Igreja Evangélica Cristã, fui para a Assembleia de Deus, Missão, na Paraíba, no bairro de Vazia Nova, distrito da cidade de Santa Rita. Lá se pregava que nós iríamos ser arrebatados antes da grande tribulação. E é o que se ensina nas maioria das congregações, né? Que nós não iremos passar pela grande tribulação porque se baseia pela Bíblia. Assim também como os que creem que vão passar pela grande tribulação, se baseia pela Bíblia. Mas só que o problema é que muitos estão se pegando só com um versículo só. Um versículo só. Tem que procurar todos os versículos que falam do mesmo assunto. Não é ficar só num versículo. Se um está dizendo uma coisa, vai ter 10 dizendo diferente, então fica com os 10, certo? Então, é um assunto polêmico? É. Mas e aí? Eu saí da congregação que lá dizia que nós iríamos, sim senhor, sim senhora, passar pela tribulação. Fui para a Assembleia, fui para outras aí, disse que não vai. E aí? Como é que fica esse negócio? Fica com sua fé, meu irmão. Examine as escrituras, se você crê que vai, ou não crê que não vai, mas fica com sua fé e se prepara. O importante é você se preparar, o importante é eu e você se preparar, estar preparado, né? Agora eu prefiro acreditar que nós vamos passar pela grande tribulação, certo? E chegar no grande dia passado, que eu acreditar que nós não vamos e chegar no grande dia a gente passar.
Você entendeu? Então, meus queridos, não haverá, eu creio que não haverá arrebatamento sem a grande tribulação, certo? Um dia desse teve um debate de dois crentes, um da igreja que eu congregava, evangélica cristã, e o da Assembleia. O da Assembleia dizia que a gente não ia passar pela grande tribulação, e mostrava pela Bíblia. O da igreja evangélica cristã também dizia que iria sim passar pela grande tribulação e mostrar pela Bíblia. Porque tudo é pela Bíblia. Louvado seja Deus. Então peça a Deus todo discernimento de espírito, né? Porque lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, Apocalipse 7, capítulo 7, versículo do 9 ao 15, e Mateus 24, versículo 21, você vai ler, irmão, que diz que os eleitos, nós escolhidos, né, vamos estar, se Senhor, da grande tribulação. O arrebatamento não se dará antes da manifestação do anticristo, meu amado. O arrebatamento não se dará, não acontecerá, não vai acontecer antes da manifestação do anticristo. O anticristo ele vai aparecer primeiro no planeta Terra, antes da igreja ser arrebatada. Está em 2 Tessalonicenses 2:3. Jesus não vai voltar. Jesus só vai voltar na última trombeta. Então, não existe nenhum arrebatamento antes da grande tribulação. Eu vou mostrar esse vídeo aqui a você de um jovem pregador, que ele diz exatamente isso que eu aprendi na Assembleia de Deus, certo? Se ele prega isso é porque ele aprendeu assim. Então, é uma grande responsabilidade. Eu que estou aqui ensinando a você, dizendo que nós vamos passar pela grande tribulação, e você dizendo que não vai. Certo? É a grande responsabilidade minha de quem ensina, porque naquele grande dia, Deus vai cobrar por cada pregação pregada. E vai cobrar também de você que ouviu e não deu crédito. Não abriu o coração para a voz do Espírito Santo. Você está entendendo? Então, todo mundo quer pregar. Mas você, pregador, e eu seremos cobrados naquele grande dia por aquilo que nós pregamos. Porque o que eu vou pregar aqui, muita gente vão crer. Muitas. E muitas também não vão. Mas as que vão crer, se eu tiver errado, aí Deus vai cobrar de mim. Certo? E se eu tiver certo? Aí Deus vai cobrar de quem não creu. Você está entendendo o negócio? Então veja só, se esse jovem está pregando isso aqui, ele aprendeu assim, ó, veja só. Tá, nem o anticristo, nem a marca da besta. Eu estarei com Cristo nos céus. Aí. Eu serei arrebatado. Eu acredito que eu não vou experimentar nem o anticristo, nem a marca da besta. Eu estarei com Cristo nos céus. E eu serei arrebatado, porque eu creio que a igreja será arrebatada, como diz o livro de Apocalipse. Assim como guardaste a palavra da minha salvação, eu te guardarei da hora, não. É esse versículo aí que faz os cristãos crer que não irão passar pela grande tribulação, porque você prega nesse versículo aí. Então eu vou voltar ao vídeo. Eu acredito que eu não vou experimentar nem o anticristo, nem a marca da besta. Eu estarei com Cristo nos céus. E eu serei arrebatado, porque eu creio que a igreja será arrebatada, como diz o livro de Apocalipse. Assim como guardaste a palavra da minha salvação, eu te guardarei da hora, não na hora, é da hora da grande tribulação. Não existe nenhum arrebatamento antes da grande tribulação, tá, pessoal? Mas se você quer saber qual é meu posicionamento teológico, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que eu vou esmiuçar isso para vocês. Vamos lá. Primeiramente, a palavra guardar em Apocalipse 3:10 não significa arrebatar, certo? Isso é uma inferência pré-tribulacionista, ou seja, aquelas pessoas que acreditam que Jesus vai levar a igreja para não passar pelo peirasmos. Essa é a palavra grega para provação ou tentação. Vamos lá. Ao longo da história da Bíblia, Deus sempre provou o justo. Sempre provou o justo. Aí na grande tribulação, Deus tira a igreja para provar o ímpio. Isso não faz sentido, porque a palavra grega que aparece em Apocalipse 3:10 é te guardarei da hora da provação ou tentação, que são as palavras lá no grego, são sinônimos, então não faz nenhum sentido. Vamos lá, os pré-tribulacionistas acreditam que Deus vai tirar a igreja porque esse será um período da ira de Deus, ele vai estar derramando a ira dele aqui. E se a igreja ficasse aqui, então ela atravessaria esse período da ira de Deus. E Deus não pode derramar a ira em cima dos justos. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 7, versículo 3. São selados 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo, para o juízo da grande tribulação não vir em cima deles. Peraí, se Deus vai selar 144 mil, logo todo o povo de Deus precisará
de proteção e não só os 144 mil. Em Apocalipse capítulo 18, versículo 4, lá está escrito, Deus diz, sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. Veja bem, Deus tem um povo lá na Babilônia que antes dele derramar a taça da ira dele, o que ele diz? Sai dela, povo meu, para vocês não ser participantes disso aí. Ou seja, na grande tribulação, a ira de Deus não vem sobre todo mundo. Mas alguns pré-tribulacionistas acreditam que a ira de Deus vai cair sobre todo mundo. Se isso é verdade, como é que Israel fica vivo até o final da grande tribulação para se converter a Jesus? Sim, porque eles acreditam que Israel vai se converter na grande tribulação. Então, como é que Israel passou todo esse período de 7 anos para chegar no final da grande tribulação sem ser guardado ou preservado dessa tal ira? Não faz sentido. O que eu acredito é que a ira de Deus virá sobre os ímpios e não sobre a igreja na grande tribulação, os ímpios. Já os cristãos serão perseguidos e mortos pelo anticristo, certo? Então a igreja sim será guardada, mas guardar ali é a palavra preservar e não arrebatar. Preservar no sentido de não sucumbir na fé, de não se render nesse período tão difícil ao diabo. Nenhum cristão se perderá. Tanto é verdade que o arrebatamento acontece no final da grande tribulação. Marcos 13, 27. Ele ajuntará os seus escolhidos das 4 extremidades da terra até as extremidades do céu. Tem um ajuntamento da terra para o céu, no final da tribulação. Ou seja, se os pré-tribulacionistas acreditam que o arrebatamento será antes de 7 anos, eles estão admitindo 2 arrebatamentos, isso não é possível. Mateus 24, 31, há um toque de trombeta e Jesus também. Mateus também diz que Jesus vai juntar os escolhidos no final da tribulação. Outro motivo por que Jesus volta no final da tribulação é que a primeira ressurreição só acontece em Apocalipse 20, versículo 4. Ora, se ali está acontecendo a primeira ressurreição, é porque não houve nenhuma antes desta ressurreição aí. E o termo primeira ressurreição só aparece em Apocalipse 20, versículo 4. Em nenhum outro lugar da Bíblia é usada a expressão primeira ressurreição, ou seja, só tem aquela ali, não tem mais nenhuma. Outra coisa que eu quero dizer para vocês é que Jesus só vai voltar na última trombeta. Se tocar uma trombeta agora e ela for chamada de última, tem alguma coisa errada. Ela não é a última, ela é a primeira. Sim, por quê? No Apocalipse vai tocar 7 trombetas. E aí os pré-tribulacionistas vão dizer, mas é trombeta de juízo. Não. Apocalipse 11, versículo 18, a trombeta não é de juízo. Quando tocou a 7ª trombeta, os reinos do mundo vieram a ser de Jesus. Isso não é juízo, é Jesus reinando, botando o pé aqui para reinar. No versículo 18 do capítulo 11 de Apocalipse, ali diz que veio o tempo dos mortos para serem julgados, o tempo de dar o galardão aos santos, aos profetas, aos que temem o seu nome. Ou seja, é na 7ª trombeta que tem ressurreição de mortos e galardão de santos. Então, na 7ª trombeta não é juízo, é a volta de Cristo. E ela só acontece no final da grande tribulação. Eu acredito que eu não vou experimentar nenhum anticristo nem a marca da besta. Aí, irmão, certo? Você viu aí um que acredita que não vai passar pela grande tribulação e o outro que acredita que vamos sim passar pela grande tribulação, onde eu também creio que nós vamos sim. A não ser que você morra antes da grande tribulação, a não ser que eu também bata as botas antes da grande tribulação, aí sim, nem eu, nem minha mãe, nem meu pai, nem meu irmão Josafá Dias iremos passar pela grande tribulação caso eu morra, porque nós não estaremos aqui, né? Os mortos não vão passar pela grande tribulação, porque não estou mais nesse planeta, certo? Mas só que aqui em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 13, versículo 7, diz que os escolhidos, os eleitos, estarão na grande tribulação, de que nós cristãos estaremos na grande tribulação. Apocalipse 13, 7, Apocalipse 7, do 9 ao 15, de que nós, os cristãos escolhidos, eleitos, estaremos na grande tribulação. Mateus 24, 21 diante, está dizendo que nós estaremos na grande tribulação. E lá em 2 Timóteo, lá em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3, diz que nós vamos estar aqui e seremos perseguidos pelo anticristo, irmão, né? Então,
o arrebatamento não será antes da manifestação do anticristo, segundo Tessalonicenses 2:13. Então, é um assunto polêmico? Mas cabe a você abrir o seu coração para a verdade, examinar a escritura, certa? E se ele vem antes ou depois, não foca muito nisso, foca no hoje. Procura cada dia de hoje, a cada amanhecer, a cada tarde, a cada anoitecer, a cada momento, você e eu devemos estar preparados, porque se Jesus não vier, mas pode ser que ele lhe chame, pode ser que você morra, pode ser que você esteja dando adeus a esse mundo, certo? Então que possamos se preocupar mais em cada vez mais fazer por onde sermos agraciados com a salvação. Amém? Então, fica esse vídeo aí para você analisar, estudar, refletir e não se iluda com esse negócio de vai ter a segunda chance para os que ficarem e vão aceitar pela dor. Não creia nessas coisas. Isso é um perigo. E esse grupo pós-tribulacionista, né? Eles vão aceitar a marca da besta facilmente, porque quando a marca da besta chegar, eles não vão acreditar que é a marca da besta, porque eles não foram arrebatados ainda. Olha o problema aí, olha o perigo aí. Quando o anticristo estiver reinando neste mundo aqui, entre nós os cristãos, que implantar a marca da besta, os cristãos que creem que serão arrebatados antes da grande tribulação, antes do anticristo, vão aceitar o sistema, vão aceitar a marca com facilidade, porque eles acreditam que vão ser arrebatados antes da grande tribulação. Então, quando a marca vier, eles não vão crer que é a marca da besta, porque eles ainda vão estar aqui da terra. Você está entendendo o perigo que é você crer que não vai passar pela grande tribulação? Será que nós somos melhores do que os apóstolos? Então, fica na paz, fica na bênção. E até o próximo vídeo, se assim Papai do Céu, Deus Jeová, o Todo-Poderoso, permitir. Louvo a Deus por esta riquíssima oportunidade que Deus me deu, né? A noite toda acordado, certo? Estou aqui trabalhando agora para você, mas especialmente para Papai do Céu. É Ele que está me dando a vida, é Ele que está me dando ar para respirar, é Ele que faz meu coração bater, e é Ele que usa esse pó, essa palha seca, essa terra seca, esse vaso quebrado. Então, preste atenção na mensagem, preste atenção na profecia, e não no profeta, e não no vaso, mas na mensagem. Fique na paz, fique na bênção, e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Sim, eu já ia esquecendo, aquele abraço a todos os inscritos aí, seguidores do irmão Josias. Você não é ainda, é só aí seguir aí, porque eu não estou aqui para me promover, mas sim para promover a palavra de Deus, certo? Compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí de notificação e deixa teu comentário e fica na paz, em nome de Jesus. Eu te abençoo, em nome de Jesus.